Então a gente vai agora conversar com Gonçalves, ex-zagueiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998. Que ainda dói, Gonçalves, ainda dói, 1998. Seja muito bem-vindo. Bom dia ainda. Queria começar falando sobre essa expectativa sua para a estreia da seleção brasileira, Gonçalves. Dentro da cabeça de Carlo Ancelotti, eu queria essa primeira análise sua sobre esses 11 iniciais e, evidentemente, todo aquele material humano que Carlo Ancelotti tem no banco de reservas. Seja muito bem-vindo novamente. Bom dia. Olha, eu acho que o Carlo Ancelotti já tem o plano de jogo dele muito definido e ele deve optar por manter uma linha defensiva fortalecida com o Danilo na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Alexandre, porque são jogadores reconhecidos no futebol europeu e mundial, e isso tem um peso quando você vai jogar uma Copa do Mundo. Apesar da equipe do Marrocos ter feito uma campanha melhor que a do Brasil na última Copa do Mundo, são jogadores que também atuam no futebol europeu, mas a seleção brasileira, é claro que tem um peso maior e pode ser até considerada a favorita. Eu acho que o Ancelotti, diante desse cenário, ele vai optar em ter uma segurança defensiva e aproveitar a transição ofensiva com a velocidade dos jogadores que nós temos, como o Vini Júnior, como o Rafinha, né, pelas pontas. Pode ser o Luiz Henrique também entrando no segundo tempo, com o Matheus Cunha pelo meio no ataque, ou até mesmo o Igor Thiago, ou o Endrick, né, que também é um jogador com muita velocidade. Então, eu acho que ele vai, sim, manter sempre um sistema forte defensivamente, com a proteção da linha dos zagueiros com o Bruno Guimarães e o Casemiro, e o Paquetá no meio para fazer a transição ofensiva, mas é um jogador que tanto tem o passe vertical para encontrar os atacantes, mas também ajuda muito na marcação. Então, a seleção brasileira, eu acho que fica bem organizada defensivamente, e com muitas possibilidades de contra-atacar com eficiência pelos jogadores que nós temos no setor de ataque. E, Gonçalves, um prazer estar falando com você aqui hoje. Você vem falando aí dessa solidez defensiva. Você acha que com essa formação o Brasil conquista essa solidez defensiva, já que nos últimos jogos vem sempre levando gol, né? É verdade. Eu acho que essa é uma preocupação evidente do Carlo Ancelotti, de todos nós que temos acompanhado a seleção brasileira, sofreu gols nos últimos jogos, e para a Copa do Mundo você tem que procurar ter uma solidez defensiva para poder contra-atacar, já que nós temos esses jogadores com muita velocidade pelas laterais e com habilidades do meio para frente. A gente não pode deixar de lembrar que o Neymar, estando recuperado, deve ser esse jogador, esse número 10, esse meio ofensivo, para encontrar as soluções ofensivas com rapidez, com inteligência, para colocar os atacantes na cara do gol. Então, a gente, estando bem organizado defensivamente, eu acho que o Brasil tem jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento. E numa Copa do Mundo, isso é muito importante, né? Por exemplo, para esse primeiro jogo contra o Marrocos tem bons jogadores, é uma seleção que mescla jogadores com experiência, que jogaram a última Copa do Mundo, com novos talentos, como o Dias, que é um jogador, um meio-campo habilidosíssimo do Real Madrid, e o Hakimi. Tem dois laterais que apoiam muito também, tanto o Hakimi do Paris Saint-Germain, quanto o Hassal do Manchester United, que joga pelo lado esquerdo. Então, assim, o Ancelotti, por ser italiano, e a escola italiana é um futebol que sempre teve um ponto forte, o seu setor defensivo, ele não deve fugir das características do modo de pensar futebol que ele tem e o que ele aplicava também no Real Madrid, né? Com uma solidez defensiva e rapidez nos contra-ataques. E assim ele teve muito sucesso nas ligas europeias. Gonçalves, você mencionava o Neymar, evidentemente a gente não precisa nem discutir Neymar dentro de campo, né, a qualidade técnica do camisa 10 do Santos, mas eu queria falar um pouquinho sobre um jogador, por exemplo, olhar para o lado e ter um craque, uma referência
como é a Neymar Júnior. Queria fazer esse paralelo com, evidentemente, a sua experiência na Copa do Mundo de 98, olhando para o lado, tendo Ronaldo, tendo a Roberto Carlos, tendo grandes craques ali jogando com você. Essa referência ela é importante também nos bastidores e também dentro do campo? É muito importante e faz toda a diferença para que você possa ter uma campanha exitosa em uma Copa do Mundo. Vale lembrar que a geração de 94, 98 e 2002, talvez não, eu considero a geração mais importante da história do futebol brasileiro, porque foi a única que chegou a 3 finais de Copas do Mundo consecutivas, e isso nem a geração do Pelé conseguiu. E essa conquista dessa hegemonia ao longo de 12 anos foi justamente por essa mescla de jogadores que haviam sido campeões em 94, com jogadores jovens em 98 que estavam disputando, despontando no futebol mundial, como o Ronaldinho, né, que já era um grande nome na Europa, o Roberto Carlos, o Cafu, Rivaldo, né, Denilson surgindo também, jovem, mas com muita habilidade, Zé Roberto. E isso deu certo porque nós chegamos a uma final de campeonato. Nós perdemos a Copa para a França numa circunstância anormal, né, do problema de saúde do Ronaldo, que afetou muito a seleção para jogar um jogo final de tamanha importância. E depois alguns desses jogadores permaneceram na seleção e juntamente com novos talentos que surgiram para 2002, o Brasil voltou a ser campeão do mundo. Então, a geração mais vitoriosa da história do futebol brasileiro. E ter jogadores com essa referência, de fato, influencia muito e é muito importante para uma possível conquista de uma Copa do Mundo. O Neymar, ele é essa grande referência na seleção, né, técnica, é o jogador que impõe respeito a qualquer adversário e junto com outros jogadores que também estão se destacando no futebol europeu, eu acho que a seleção brasileira chega com condições para ser uma das favoritas a conquistar esse Mundial. Gonçalves, antes de encerrar, queria fazer 2 em 1 aqui. Você estava falando sobre o seu período com a seleção e você enfrentou o Marrocos em um amistoso em 97 e o Brasil enfrentou o Marrocos na estreia, na Copa em 98. Queria saber como você vê essa evolução do time marroquino que chegou na semifinal na última Copa do Mundo e, por fim, saber se você está confiante que o Brasil consiga ir longe nessa Copa do Mundo. A seleção de Marrocos, de fato, evoluiu muito de 98 para cá. Eu lembro que na Copa de 98 nós vencemos com facilidade, um placar de 3-0, poderia ter sido um placar até maior. E existia naquela época uma diferença considerável. E essa diferença hoje em dia ela se encurtou. Haja visto que o Brasil no último jogo contra Marrocos, o amistoso, depois da Copa do Mundo de 2022, não conseguiu vencer, nós fomos derrotados por 1-0. É uma seleção que se empolgou com o Mundial que fez em 2022 e manteve esse mesmo trabalho com os jogadores já com a experiência da Copa passada e jogadores que hoje em dia atuam somente no futebol europeu. Então isso mostra a capacidade desses jogadores e o quanto o Brasil tem que se preparar e está muito mentalizado de que vai ser um jogo difícil e que para vencer vai ter que dar o seu melhor, os jogadores atuando no seu 100% da sua capacidade física e técnica para que possa bater a equipe do Marrocos. Eu acredito numa vitória da seleção brasileira, mas vai ser um jogo difícil, um jogo para que nós tenhamos aí o nosso coração bem preparado para fortes emoções. E com certeza o Brasil vai vencer, o meu palpite é 2-1, uma vitória para a gente estrear bem na Copa do Mundo. Vendo que o meu palpite ele está muito bem embasado, né, Cris? Muito. Michel Bastos acabou de nos dar o mesmo palpite. Gonçalves agora, eu tô aqui, eu acho que tô no caminho certo, pelo menos. Gonçalves, prazer receber você aqui no Agora CNN. Muito obrigado pela sua disponibilidade e boa sorte para a nossa seleção brasileira. Boa sorte para a nossa seleção, um abraço a vocês e abraço a todos os espectadores. Forte abraço, até mais.